Finalizada aqui a última sequência que fizemos com as 8 carreiras, sempre de um ponto para cada ponto de base, nós temos aqui um total de 23 carreiras na perna. E aqui você tem 16 pontos. Já coloquei o enchimento até aqui essa parte de cima. Aqui eu vou cortar o fio. Finalizamos aqui com o cor de pele. Passo aqui, retiro aqui a sobra. Vou aqui no próximo ponto de base. Pego aqui a minha agulha de trás para frente e puxo essa sobra aqui para trás. Aqui eu vou fazer um nozinho aqui por dentro. Então, vou passar minha agulha aqui em um ponto de base, viro aqui, pego aqui um nozinho do ponto, um pouquinho para baixo, trago aqui a sobra por dentro, passo aqui por dentro da laçada e puxo aqui para dentro. Na perna, agora nós vamos fazer 2 carreiras com fio colorido, que vai ser a cor que eu vou usar agora no corpinho. Que no caso do meu, vai ser agora uma cor de goiaba. Então, coloco aqui, eu já tenho aqui uma perninha pronta. Tem uma perninha aqui já com as outras 2 carreiras com fio colorido. Agora aqui, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui na lateral. Como nós vamos agora dividir aqui? Eu venho na lateral, pegando aqui uma das laterais da perninha, dobro aqui ao meio. E escolho aqui mais ou menos aqui o ponto do meio. Então, nesse ponto aqui, é que eu vou começar agora trabalhando com fio colorido. Essa aqui é a cor que eu vou fazer o corpinho da minha boneca. Um tom aqui de goiaba. Vou começar, escolhi aqui o ponto, deixar um pouquinho aqui levantado, uma alcinha, que aí eu sei em qual ponto que é que eu fiz a divisão. Vou prender o fio na agulha. Venho no ponto que escolhemos e prendo aqui com um ponto baixo. Deixo a sobra sempre aqui na base para ir prendendo e vou em cada ponto de base e vou fazer um ponto baixo. Você tem 16 pontos aqui na base, vai trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, até nós chegarmos aqui no final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira, fiz aqui o último ponto baixo e vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Vou subir uma corrente e nesse mesmo ponto faço um ponto baixo. E agora trabalho mais um ponto baixo para cada ponto de base, até nós chegarmos novamente no final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, vou fazendo aqui o último ponto baixo e vou prender com um ponto baixíssimo. Aqui você tem uma das pernas prontas. A primeira perna, você corta o fio, puxa aqui para dentro, igual o que a gente fez com o tom de pele, e deixa a sobra dele aqui dentro. Na segunda perna, nós vamos agora unir uma perna com a outra. Vou novamente dobrar o fio aqui.
Verifico direitinho aqui a posição que ele tá, se ele vai ficar aqui no meio. Se você achar que ele tá um pouquinho para fora, você faz assim. Igual o meu aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Quero ele bem aqui no meio. Fiz aqui o ponto baixíssimo. Vou fazer agora 2 correntes e vou unir lá na outra perna. Vou deixar a minha perninha virada aqui para a parte de trás aqui para mim. Venho aqui na outra perna que eu já havia feito. Faço assim aqui também. Dobro ela. Vejo a posição aqui do meio. E agora, nessa parte aqui interna, onde as pernas vão ficar uma ao lado da outra, vai ficar assim. Eu vou prender com um ponto baixíssimo. Então, vou fazer assim. Dobrei aqui. Passo aqui pro ponto que eu escolhi para ser aqui o meio. E prendo aqui com um ponto baixíssimo. Ficou assim. Fiz isso aqui. Nesse mesmo ponto, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Você tem 16 pontos aqui em cada perna. Então, em cada uma delas, você vai trabalhar os 16 pontos, um em cada ponto de base. Então, já fiz um. E você vai trabalhando agora um em cada ponto de base, até você formar aqui os 16 pontos dessa perna. Completei aqui os 16 pontos dessa primeira perna. Agora, eu tenho aqui a alça de correntinhas. Você tem 2 correntinhas aqui na alça. Eu vou aqui na primeira correntinha, vou pegar aqui uma correntinha de cima. Faço aqui um ponto baixo. Vou na outra correntinha, também pego aqui uma correntinha de cima. Aqui na correntinha. E faço um ponto baixo. Então, ficaram 2 pontos aqui na correntinha. Agora, eu passo para a perna. Você tem 16 pontos na perna e vou trabalhar aqui mais 16 pontos baixos, um em cada ponto de base, aqui na segunda perna. Chegando aqui já na lateral aqui, vou completando os 16 pontos aqui da segunda perna. Vou agora aqui na alça de correntinhas, você vai pegar agora aqui a outra lateral da correntinha, na base aqui dos outros 2 pontos que você fez, e faz aqui um ponto baixo no primeiro, um ponto baixo no segundo. E você completou então aqui essa carreira no final com 36 pontos. São 16 em uma perna, 16 na outra, que daria 32. Mais 4 pontos aqui na alça, ficaram 2 de um lado, 2 do outro, são 36 pontos. Agora, você vai fazer uma outra carreira com esses 36 pontos. Então, vai passar aqui para o próximo ponto. Faz aqui o ponto baixo. Fez aqui o primeiro ponto baixo. E coloca aqui o marcador. E vai trabalhar agora mais 35 pontos baixos, um em cada ponto de base, até chegar novamente no marcador. Chegando aqui no marcador, nós terminamos aqui a nossa 4ª carreira com fio colorido. Eu vou contar já essas 4 carreiras aqui como fazendo parte do corpo, porque o corpo da nossa boneca já vai ter essa cor, tá bom?
Aqui 2 carreiras ainda nós fizemos nas pernas e depois a outra na união e fizemos a outra aqui, mas para ficar mais fácil para você entender, nós já vamos contar essas 4 carreiras aqui com as carreiras do corpo, tá bom? Que são as carreiras coloridas. Então, aqui já iniciando agora a 5ª carreira com fio colorido, você vai trabalhar agora 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, fiz o primeiro e coloco aqui o marcador. Então, são um total de 7 pontos. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento. Então, faço aqui 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Depois, trabalho mais 19 pontos baixos, um em cada ponto de base. Já fiz aqui 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Completado aqui as sequências dos 19 pontos, eu cheguei aqui na outra lateral da segunda perna. E agora você vai fazer no próximo ponto de base outro aumento. Então, faz aqui 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E agora vai completar a carreira fazendo mais 8 pontos baixos, um em cada ponto de base, até você chegar novamente no marcador. Então, já fiz aqui 5, 6, 7 e 8. E no final, você ficou aqui com 38 pontos na base. Agora, eu vou fazer uma sequência de 5 carreiras com apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Não vamos fazer aumento. Então, retiro o marcador, faço aqui o ponto baixo e vou colocar aqui o marcador atravessado. Toda vez que eu passo pelo marcador, você já sabe que começa uma nova carreira. E nós vamos trabalhar agora um ponto baixo para cada ponto que tenho aqui na base por 5 carreiras seguidas. E volto trabalhando com você. Terminada aqui a sequência das 6 carreiras, trabalhada sempre com um ponto para cada ponto de base, nós finalizamos aqui a carreira 11 e nela você continua tendo os 38 pontos na base. Para começarmos agora a carreira 12, eu vou fazer 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, fiz aqui o ponto 1, coloco o marcador, você conta aqui 1, 2, 3, 4, 5. E agora vai fazer uma diminuição. Pega a alça da frente de um ponto, vai no outro ponto, também pega a alça da frente, conduz o fio e forma aqui o ponto baixo.
Fez a diminuição, você faz agora 25 pontos baixos, um em cada ponto de base. Já completando aqui os 25 pontos, nós já chegamos aqui na outra lateral. Agora, você faz uma outra diminuição, pegando sempre a alcinha da frente dos próximos 2 pontos. E agora, vai completar a carreira com mais 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Finalizando aqui a carreira, você tem 36 pontos na base. Ficando assim. Para fazer agora a carreira 13, nós já vamos começar com uma diminuição. Então, retirei o marcador, pego a alcinha da frente do próximo ponto, vou no outro ponto, também pego a alcinha da frente, conduzo o fio, formo aqui o ponto baixo, fazendo uma diminuição como primeiro ponto de base. Agora, nós vamos fazer 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, cheguei aqui na lateral da perna. Aqui você vai fazer agora uma outra diminuição. E depois trabalha 17 pontos baixos, um em cada ponto de base, até chegar aqui na outra lateral. Fez aqui os 17 pontos, agora você faz uma outra diminuição, que já na outra lateral da outra perna. E agora, vamos completar a carreira com mais 7 pontos baixos, um em cada ponto de base, até nós chegarmos no marcador. E aqui nós passamos a ter 33 pontos na base, ficando assim. Aqui eu vou agora trabalhar mais uma carreira, também com os 33 pontos, mas apenas na alça de trás. Então, retiro o marcador, vou passar aqui para a alcinha de trás, faço aqui um ponto baixo. Vou colocar o marcador aqui depois para ficar mais fácil para você visualizar. Mas aqui a própria carreira agora já marca, porque vai sobrando na frente sempre a alcinha da frente. E você vai tecendo os pontos baixos apenas na alça de trás. Ficando assim. É um ponto para cada ponto de base até chegar novamente no marcador. Já finalizando a carreira 14, nós continuamos aqui com os 33 pontos na base, mas trabalhamos apenas aqui na alça de trás. A alcinha da frente ficou aqui, que é onde nós vamos depois fazer a saia da nossa boneca. Para fazer a carreira 15, eu vou começar já fazendo uma diminuição. Agora, volto a tecer normalmente nas duas alças, apenas na diminuição que você tece apenas na alça da frente. Então, pega uma alcinha da frente de um ponto, alcinha da frente do outro ponto, conduzo o fio, formo o ponto baixo, que é o primeiro ponto aqui da carreira 15. Agora, vou fazer 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. Fiz os 7 pontos, faço uma outra diminuição. Agora, vou trabalhar 12 pontos baixos, um em cada ponto de base, até chegar aqui na outra lateral. Fiz aqui os 12 pontos, agora faço uma outra diminuição.
E agora completo a carreira com 8 pontos baixos, um em cada ponto de base, até nós chegarmos novamente no marcador. Então, já fiz aqui 4, 5, 6, 7 e 8. Então, finalizamos aqui a carreira 15 com 30 pontos na base. Para fazer a carreira 16, eu vou começar fazendo um ponto baixo, coloco aqui o marcador, faço agora uma diminuição, faço 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Faço uma outra diminuição. Agora, nós vamos fazer 11 pontos baixos, um em cada ponto de base, até chegar novamente aqui na outra lateral. Completado aqui os 11 pontos, agora faço uma outra diminuição. Volto a fazer 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Faço uma outra diminuição. E completo a carreira com 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. E você finaliza aqui a carreira 16 com 26 pontos na base. Agora, nós vamos fazer a carreira 17 e a carreira 18 com um ponto para cada ponto de base. Então, faço aqui o primeiro ponto da carreira 17, coloco aqui o marcador atravessado e faço uma carreira toda com um ponto para cada ponto de base e depois a carreira 18 da mesma forma. Finalizada aqui a carreira 18, nós continuamos a ter aqui os 26 pontos na base. Para fazer agora a carreira 19, nós vamos começar agora com um aumento. Começo aqui fazendo 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Coloco o marcador aqui no primeiro ponto. E agora faço um ponto baixo para cada ponto de base, até nós chegarmos novamente aqui no marcador. Chegando aqui no marcador, eu tenho aqui um total de 27 pontos na base. Para fazer agora a próxima carreira, que será a carreira 20, eu começo novamente a carreira fazendo um aumento. Então, faço aqui 2 pontos no mesmo ponto de base e coloco aqui um marcador. E agora, trabalho um ponto baixo para cada ponto de base até chegar novamente no marcador. Chegando aqui no marcador, nós finalizamos a carreira 20 com 28 pontos na base. Eu vou alongar aqui um pouco a minha laçada. Vou colocar o enchimento aqui no corpinho. Coloco aqui em uma lateral primeiro. Coloco aqui na outra lateral.
Não vou encher muito agora não, de acordo com o que eu for fazendo, depois eu vou colocando o enchimento, puxando sempre aqui para as laterais. Empurro aqui para ficar certinho. Deixei um espaço ainda para eu ir depois trabalhando. Agora, eu vou fazer uma sequência de 4 carreiras, sempre com um ponto para cada ponto de base. Então, lembrando que eu tenho 28 pontos aqui na base. Coloquei a agulha novamente aqui na laçada. Faço o primeiro ponto da carreira 21. Coloco o marcador atravessado e vou trabalhar agora até a carreira 24, sempre com a mesma sequência. Um ponto para cada ponto de base e volto trabalhando com você. Já finalizando aqui a sequência das 4 carreiras, vou fazendo aqui o último ponto, puxo a laçada do ponto, agora você vai cortar o fio, vai pegar o fio cor de pele novamente, nós vamos agora trabalhar com cor de pele, para montarmos aqui a nossa boneca. Coloco aqui a laçada na agulha, deixei a laçada do último ponto aqui e puxo aqui com já o fio cor de pele. Eu vou pegar a sobra agora do cor de pele, o outro colorido, que eu estava trabalhando, deixo a agulha aqui. Vou amarrar aqui uma sobra na outra. Essas sobras vão ficar aqui por dentro. Agora, eu vou fazer a próxima carreira, trabalhando agora com a cor de pele. Eu vou fazer assim, eu vou dobrar, vou tirar o marcador aqui. Vou dobrar aqui certinho. Essa lateral aqui. E vou colocar os braços agora aqui na lateral. Vou pegar um braço aqui. O outro braço vai pegar aqui nessa outra lateral. Vou contar aqui, você tem 28 pontos na base. Então, vamos contar para ver se ficou certo aqui. Vou contar já com o ponto aqui do braço. Eu tenho que ter 28 pontos antes de chegar aqui nesse outro marcador. Desculpa, eu tenho que ter 14 pontos antes de chegar aqui no marcador. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, são 14 pontos. Então, vou pegar esse marcador e colocar um pouquinho para cá. Então, vão ficar 14 pontos aqui nas costas, 14 pontos aqui na frente, ok? Então, vou fazer o seguinte, já que eu já marquei aqui com o marcador, tenho 14 pontos aqui, 14 aqui, eu vou fazer um ponto até chegar aqui no marcador, um ponto para cada ponto de base. Então, vou passar para o próximo ponto, vou trabalhando agora um ponto baixo para cada ponto que tenho na base, até chegar aqui no marcador. Cheguei aqui nesse marcador, eu vou fazer aqui também um ponto baixo, e aqui eu vou colocar um dos braços. Vou aqui, onde eu finalizei a carreira,
aqui no braço, puxei o fio lá pra dentro, nesse ponto aqui. Aqui no braço eu tenho 10 pontos. Aqui no braço, passei o meu fio e fiz aqui um ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo para cada um dos 10 pontos. Então, já fiz 3 pontos, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cheguei aqui no outro ponto, no outro lado. Fiz aqui os 10 pontos. Agora, eu vou aqui para o próximo ponto do corpinho e vou trabalhar 14 pontos baixos até chegar aqui no outro marcador. Um ponto em cada ponto de base. Já chegando aqui no outro marcador, então, trabalhei aqui os pontos baixos. Agora, eu vou retiro o marcador e vou pegar aqui o braço, passo aqui a minha agulha por ele e aqui faço um ponto baixo. E vou trabalhar agora os 10 pontos aqui no braço, um ponto para cada ponto de base. Fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Passa para o próximo ponto do corpo, aqui você chegou no primeiro ponto já que você fez do braço. No próximo ponto aqui do corpo, você vai já fazer um ponto baixo. E vai trabalhando um ponto para cada ponto até chegar aqui. Olha aqui o seu bracinho. Se ficou esse espaço aqui, você vai fazer o quê? Volta aqui. Nesse último ponto, volta aqui esse último ponto, deixou a laçada aqui, veio aqui nesse primeiro ponto dele, passa a sua agulha por aqui e vai conduzir o fio aqui por dentro. Agora, você vai voltar aqui no corpinho, faz um ponto baixo em um ponto, vai no outro, faz outro ponto baixo. Vou puxar aqui para você ver agora a diferença. Virou aqui e vai ficar fechadinho aqui no braço, ok? Se acontecer do seu ficar aberto, é só você fazer assim que vai ficar fechado. Então, aqui eu vou trabalhando um ponto para cada ponto de base, até chegar aqui, então, no meio das costas. Você vai chegar aqui, você vai ver que vai dar depois uma diferença de um degrau aqui, do começo da carreira para o final. Só que depois, nós vamos fazer um acabamento aqui no vestido, aí nós vamos tampar aqui esse degrau. Então, aqui eu vou colocar aqui na mesa para você ver, tirar esses dois marcadores. E você tem os bracinhos presos aqui no corpo, ficou assim. Nós finalizamos aqui essa carreira com um total de 48 pontos. Você fez 10 pontos em cada um dos braços e mais 28 pontos aqui no corpo. 14 aqui e 14 aqui, ok? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma diminuição sempre antes e depois do braço. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó. Antes do braço, eu vou colocar um marcador. Que depois também.
que nós vamos fazer uma diminuição pegando aqui um pontinho do corpo, um pontinho do braço. Aqui atrás a mesma coisa. Voltei aqui. Um marcador aqui antes do braço e um marcador aqui no ponto final do braço. Nós vamos fazer 4 diminuições nessa carreira. Até chegar aqui no marcador, o meu ponto vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Então, vou fazer o seguinte, começar aqui trabalhando nesses 6 pontos. Fazer um ponto, aqui eu vou colocar o marcador, que é para marcar aqui o início da carreira para mim. Mas aqui também você tem o degrau aqui da carreira, que já seria o marcador, mas vou deixar um marcador aqui no meio. Vou trabalhar então os 6 pontos, um em cada ponto de base. Fiz 4, 5 e 6. Aqui eu cheguei no primeiro marcador, vou retirá-lo, passo aqui pro ponto, pegando a alcinha da frente, passo pro ponto no braço. Pego também a alcinha da frente e faço uma diminuição. E agora faço 8 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, são 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí, cheguei aqui no segundo marcador das diminuições. Agora, eu pego aqui a alcinha da frente de um ponto, vou, que é o último ponto aqui do braço, vou no ponto aqui no corpo, também pego a alcinha da frente, conduzo o fio e formo aqui o ponto baixo. E fizemos aqui a segunda diminuição. Agora, eu vou trabalhar um ponto para cada ponto de base, até eu chegar aqui no próximo marcador. Chegando aqui no marcador, vou retirar o marcador. Pego aqui a alcinha da frente do ponto, o último ponto aqui da frente, aqui do corpo, e a alcinha, a próxima alcinha aqui do braço. Conduzo o fio e formo aqui o ponto baixo. Agora, trabalho novamente aquela sequência de 8 pontos baixos, um em cada ponto de base, aqui em cima do braço. Fiz aqui os 8 pontos no braço, retiro agora o marcador. Aqui já estamos agora fazendo a quarta carreira, desculpa, a quarta diminuição aqui dessa carreira. Pego a alcinha da frente do ponto, pego a alcinha do outro ponto, conduzo o fio, formo o ponto baixo. E agora completo aqui a carreira com um ponto para cada ponto de base. Finalizando aqui a carreira, nós fizemos 4 diminuições e você ficou então com 44 pontos. Nós tínhamos 48, fizemos agora 44. Vou colocar aqui para você ver. Nós agora vamos para a terceira carreira aqui do ombro da boneca. Nós vamos fazer novamente as mesmas diminuições. Você vai colocar aqui um marcador antes do braço, aqui é um marcador depois, nesse outro braço. Vira aqui as costas e a mesma coisa. Um marcador aqui depois do braço e um marcador antes do braço.
E aqui você faz a mesma sequência. Vai trabalhar os pontos baixos até chegar aqui no marcador. Colocar esse marcadorzinho aqui novamente, marcando aqui o primeiro ponto da carreira. Chego aqui no marcador do braço, você pega uma alcinha da frente, a outra alcinha já no braço e faz o ponto baixo. E agora trabalha um ponto baixo em cada ponto de base aqui no braço até chegar no outro marcador. Sete pontos, retira o marcador, uma alcinha de um ponto, uma alcinha do outro ponto. E fiz aqui a segunda diminuição. Fiz a segunda diminuição, agora trabalho aqui na frente. Um ponto baixo para cada ponto de base até chegar no outro marcador. Cheguei aqui no outro marcador, vou retirá-lo. Faço aqui a diminuição, pegando a alcinha dos próximos dois pontos, sempre a alcinha da frente. Aqui em cima do braço, trabalho aqui os 7 pontos e depois faço a outra diminuição e completo aqui a carreira. Já finalizando a carreira, você ficou aqui com um total de 40 pontos dessa vez. Nós fizemos 4 diminuições. Mais uma vez, eu vou fazer da mesma forma. Sempre aqui na frente são 2 pontos. Um antes e um depois do braço. Aqui atrás a mesma coisa. Você vai trabalhar colocando aqui os marcadores para você saber onde você vai fazer a diminuição. Serão novamente 4 diminuições, sempre uma antes e uma depois do aqui no braço. Faço o primeiro ponto, coloco aqui o marcador, faço novamente um ponto para cada ponto até chegar aqui, entrando já no braço, retiro o marcador, pego a alcinha de um ponto, a alcinha do outro ponto, sempre a alcinha da frente, faço aqui a diminuição. Agora, completo aqui a carreira da mesma forma que fizemos as outras até chegar nesse marcadorzinho que iniciamos aqui. Finalizada aqui a quarta carreira, antes de começarmos a quinta, nós vamos colocar mais enchimento aqui no corpo da boneca. Você vai abrindo um espaço aqui no meio do que já tinha. Coloca o seu bastão de cola para abrir aqui o espaço. Deixa ele aqui no meio. Vai colocar o enchimento aqui no espaço entre o bastão, para que ele fique sempre centralizado. Coloquei aqui o enchimento. Você roda o bastão aqui para abrir o espaço no meio e pode retirá-lo. Que aqui depois você vai ver que você coloca o dedo aqui, você percebe que tem um espaço aqui no meio, ok? Com o enchimento, agora nós vamos fazer a quinta carreira.
Agora, nós vamos trabalhar as diminuições aqui de forma diferente. Já não faço apenas aqui próximo aos braços. Eu vou fazer agora um ponto de base. Coloco aqui o marcador. E depois já faço uma diminuição. Passo para o próximo ponto, faço um ponto baixo e depois faço outra diminuição. E vou fazer essa mesma sequência até chegar aqui novamente no marcador. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui a última diminuição e nós ficamos aqui com 24 pontos na base. Nós tínhamos antes 36 pontos e agora ficamos com 24 pontos. Para fazer agora a próxima carreira, que será agora a sexta carreira do ombro, vou retirar o marcador, faço um ponto baixo, coloco novamente aqui o marcador. E agora faço uma diminuição. Faço novamente um ponto baixo e depois já faço uma outra diminuição. E vou fazer a mesma sequência até finalizar aqui a carreira. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui a última diminuição e você tem aqui um total de 16 pontos na base. Aqui, novamente, eu vou colocar um pouquinho mais de enchimento, colocar um pouquinho aqui no ombro. Essa parte aqui do braço vai ficando mesmo sem enchimento. Coloco um pouquinho aqui. Para marcar aqui o braço da nossa boneca. Nesse espaço aqui, eu coloco mais uma vez aqui o bastão. Nós já tínhamos deixado o espaço dele, mas aqui eu vou colocar esse enchimento com o bastão aqui no lugar. Meu marcador caiu ali, mas a nossa carreira já estava finalizada. Um pouquinho mais aqui do lado desse ombro. Coloquei aqui, posso novamente retirar o marcador. Desculpa, o bastão que estava aqui marcando o espaço dele. Aqui, nós vamos fazer agora a última carreira aqui antes de crescermos o pescoço. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo, coloco o marcador e faço a diminuição. Passo para o próximo ponto, faço um ponto baixo e faço uma outra diminuição. Faço no próximo ponto outro ponto baixo e depois mais uma diminuição. Faço outro ponto baixo. E depois outra diminuição. No próximo ponto, faço outro ponto baixo.
faço uma outra diminuição. E aqui eu faço agora o outro ponto, que ficou aqui na base. No final, você fica aqui com 11 pontos baixos. Ficando assim. Agora, eu vou fazer 2 carreiras para subir aqui o pescoço da nossa boneca. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou querer o pescoço com 10 pontos aqui na base. Então, nessa primeira carreira, eu vou iniciar aqui fazendo uma diminuição. Coloco novamente o marcador. E agora trabalho um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar novamente no marcador. Já chegando aqui no marcador, você tem aqui um total de 10 pontos na base. Agora, eu vou fazer uma outra carreira, repetindo esses mesmos 10 pontos. Então, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador e vou fazer agora um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. Então, já fiz aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Feita essa parte aqui, você tem o pescoço da boneca pronto. Vou tirar o marcador aqui para te mostrar. Quando nós colocarmos, nós não vamos colocar enchimento aqui, porque nós vamos colocar o bastão. Como você já deixou o espaço do bastão, nós vamos empurrando ele aqui e ele vai ficar aqui centralizado aqui no pescoço, vai ficar assim. Por isso que era importante que nós deixássemos o espaço para ele depois entrar normalmente aqui, ok? Então, retirei o bastão novamente. Agora, nós já vamos iniciar a cabeça. Para fazer a cabeça, eu tinha retirado o marcador. Eu vou aqui para o próximo ponto de base e vou fazer 2 pontos baixos. E coloco aqui o marcador. Agora, vou fazer 2 pontos baixos em cada ponto que tenho na base, até eu chegar novamente no marcador.